Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Seixá News Entrevista. Hoje um programa muito especial para a gente trazer uma abordagem ampla sobre a evolução do mercado da cannabis. Muito obrigado pela tua audiência, já deixa aí o comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever agora, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Também dê um joinha, dê um like aí nesse vídeo, porque ele é muito importante para ajudar a gente levar essa mensagem aqui para mais e mais pessoas. Bom, o tema de hoje é o seguinte, ó. A evolução da cannabis medicinal segue desafios da indústria farmacêutica, exigindo aprendizado com erros regulatórios. Canadá e Colômbia mostram como regras podem acelerar ou travar o setor. Um sistema sólido é estratégico. Quando falha, todo o ecossistema do cultivo ao paciente é afetado. E para abordar esse tema, eu vou conversar aqui com Jaime Ozzi, que é consultor do mercado de cannabis medicinal, empreendedor e ex-country manager Brasil da Canopy Growth. E também vou falar com Patrício Stocker, que é consultor, empreendedor, investidor do mercado de cannabis e também foi CEO da Farmacielo, empresa colombiana. Pessoal, muito obrigado por ter vocês aqui conversando com a gente aqui no Seixá News, viu? Boa tarde, um prazer estar com vocês. Obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Patrício, é uma satisfação reencontrá-lo aqui e com certeza a gente vai ter boas histórias para contar. Bom, Patrício, eu quero começar aqui essa conversa falando sobre a sua atuação no mercado de cannabis, que você contasse para a gente sobre como surgiu esse mercado da cannabis medicinal e um pouquinho da sua trajetória dentro da Farmacielo, que foi uma empresa que podemos até entender que abriu todo esse mercado da cannabis medicinal e também foi uma empresa que abriu capital em bolsa e passou aí por todos os desafios dessa oscilação que acabou acontecendo no decorrer da história do mercado de cannabis medicinal. Ok, essa é uma história bem interessante, um grande desafio que nós começamos aqui na Colômbia aproximadamente no ano 2015. Eu ainda trabalhava na indústria automotriz, uma carreira corporativa, e chegaram uns conhecidos, amigos meus, e me convidaram a invertir em um projeto de cannabis medicinal na Colômbia, que era quizás uma loucura pela ideia, se você olha isso 10 anos atrás, tentar de fazer um negócio de cannabis legal na Colômbia. E me convenceram por vários fatores, primeiramente por todos os benefícios esperados para diferentes doenças, para diferentes pacientes, combinado com uma produção muito competitiva na Colômbia, em base da floricultura na Colômbia, que Colômbia é um dos países mais competitivos nas flores, em geral, no negócio da exportação de flores, e pelo impacto medioambiental de produzir com um impacto mínimo comparado com os países do norte, do Canadá, na Europa, nos Estados Unidos. E tudo isso começou no ano 2015, onde começamos a falar com o governo colombiano, ajudar nos debates legislativos que finalizaram no ano 2016 com a Lei 1787 na Colômbia, e nesse momento achamos, agora tem uma indústria, agora vai começar, e Colômbia vai ser número 1 na produção do cannabis medicinal no mundo. Era uma lei bastante restritiva, mas bom feita, mas após isso, a regulamentação da lei tomou muito tempo. Então, se eu estou falando dos anos 2015, 2016, hoje estamos em 2025, não? Passaram 10 anos, e nesse tempo, em 2017 foi a regulamentação, 2018, 2020, foi um tempo em que chegaram muitos investimentos, muitos inversionistas que chegaram na Colômbia com muito entusiasmo,
apareceram 4 ou 5 empresas fortes, umas 10 a 100 empresas mais pequenas e mais de 1.000 licenças. Isso foi como um pouquinho uma exageração que não, você não pode ter 1.000 empresas que fazem o mesmo a um nível exportável no mundo, mas nesse tempo também começou a construção de plantas de extração com nível EU-GMP, tentando ver para que mercados você quer exportar. E, após isso, começou também um tempo onde toda essa competência teve que produzir e mostrar o que realmente pode fazer. E aqui foi, quizás, começaram as dificuldades com a burocracia dentro da Colômbia e que não teve como um apoio do governo colombiano para fomentar as exportações em geral, senão era uma indústria adicional. E o resto da história vocês conhecem. Hoje em dia tem várias empresas que ainda produzem de muito boa qualidade, mas nunca se chegaram aos volumes que todo mundo esperava. Se olhamos no ano 2015, tínhamos projeções de uma indústria de vários bilhões de dólares de exportação na Colômbia. Isso que mostravam as projeções, as cifras. E a realidade foi que no ano 2023 e 2024 foram exportados alrededor de 10 milhões de dólares unicamente da Colômbia. Então, eu acho que na Colômbia tem tudo para seguir forte nesta indústria, mas não ha conseguido realmente escalar e multiplicar esse negócio a um negócio internacional. Tem muitas razões, mas não quero entrar em tudo isso e escutar um pouquinho mais o que Jaime tem que contar do seu lado mais latino-americano, brasileiro, com o seu rol na Canopy Growth. Muito obrigado. Bom, Patrício, Leandro, acho que o contexto é exatamente esse que foi colocado pelo Patrício. Eu acredito fortemente que nós, também no Brasil, fizemos essa aposta. A Canopy, quando veio para cá, e foi a oportunidade que eu iniciei um projeto na época de consultoria da chegada deles ao Brasil. Esse projeto acabou se consolidando não só da vinda deles para o Brasil, mas da vinda deles também para toda a América Latina, começando no México. E a expectativa, de fato, era muito grande, né? A Canopy tinha a ambição de ser a líder mundial, ela já tinha essa posição de liderança, mas ela queria, através da divisão farmacêutica dela, que era Spectrum Therapeutics, ela queria participar desse mercado em todos esses países, disseminando não somente a possibilidade dos produtos e das indicações, mas também com programas de educação médica, né, porque esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos aqui no Brasil. Não existiam médicos preparados para poder prescrever. E a cannabis, como é sabido, ela é um medicamento, se a gente pode chamá-lo de medicamento, é um produto, que ele tem uma interação individual com o paciente. Então, você precisa, de fato, conhecer a indicação do cannabis, a indicação da doença que o paciente tem, mas também fazer um bom acompanhamento. Então, voltando um pouco mais para o mercado, nós, Patrício, estávamos também aí no ano 2016, né? O Brasil, um ano antes, tinha feito a primeira autorização através de uma RDC, que é a RDC 17, que permitia a importação direta dos pacientes para o seu consumo, tinha que ser sempre indicação de importação de fora do país. As associações de pacientes no Brasil tiveram e ainda têm um papel extremamente importante, porque nas associações, e especialmente aquelas de epilepsias refratárias, onde o paciente efetivamente consegue rapidamente um resultado de melhora na sua condição, onde não tem nenhum outro tipo de tratamento que resolva, tá? Isso gerou
inclusive com a adoção da mídia no Brasil, a mídia passou a dar uma cobertura muito importante, a imprensa em geral, né, e isso foi um fator decisivo para que, na época, a Anvisa regulamentasse a possibilidade da importação. E um detalhe, né, como o Brasil nunca permitiu outra forma que não fosse o cannabis medicinal e sempre através da prescrição médica, isso criou no Brasil uma cultura de necessidade dos médicos se prepararem para poder prescrever, e, obviamente, os médicos começaram a ser pressionados pelos pacientes, isso que é muito interessante, né? Vamos dizer, a pressão da onde veio todo esse movimento foi dos pacientes, né? Dos pacientes que viam resultados ou que buscavam algo que eles não conseguiam através das terapias tradicionais. Eles foram buscar médicos que pudessem prescrever. E os médicos muitas vezes diziam, não, eu não prescrevo. Aí ele dizia, doutor, o senhor pode me indicar quem prescreve? Aí o médico percebeu que ele estava perdendo uma tremenda de uma oportunidade e provavelmente ia, inclusive, perder alguns pacientes que já eram clientes deles, né? E porque o fato dele não prescrever, não conhecer o uso da cannabis, isso ia deixar ele alijado do mercado. Então, esse foi o panorama inicial aqui no Brasil. A Canopy, por sua vez, ela é uma empresa canadense, como vocês sabem, ela tinha aberto capital nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, e ela contava com uma evolução da regulamentação, da legislação dos países da América Latina, que ela fosse na direção do maior interesse do paciente, né? E pensando nisso, ela disse, eu vou apostar nisso porque eu quero me posicionar muito bem na América Latina e, de uma certa forma, liderar esse mercado. Mas exatamente como você colocou, Patrício, na Colômbia, isso acabou acontecendo em cada um dos países onde a empresa atuou, e no Brasil, de uma certa forma, não foi muito diferente. A legislação e a regulamentação, ela não acompanhou a necessidade já existente desses pacientes. Ela, de uma forma, atuou de uma forma muito lenta, tá? No Brasil, quando foi em 2019, o presidente da Anvisa da época, que era o Dib, ele apresentou inicialmente um projeto que era um projeto completo de regulamentação, não somente do produto aos pacientes, mas da regulamentação desde o plantio, né? Como não existia ambiente político na época para que se aprovasse uma legislação tão ampla, no final das contas, o que foi aprovado foi a atual RDC 327, que ela permite, sim, que já existia a venda direta aos pacientes. A 327, ela trouxe a possibilidade das empresas, através de um controle de qualidade da Anvisa, se prepararem para ter uma autorização sanitária, onde elas pudessem vender os produtos nas farmácias. Essa autorização ela é bastante exigente do ponto de vista da qualidade. Eu diria que ela é praticamente ao mesmo nível de exigência da indústria farmacêutica. A diferença é que ela não exigia imediatamente um estudo clínico para registro de medicamento. Ela dava um prazo de até 5 anos para que a empresa pudesse iniciar os estudos e obter um registro. Então, esse foi o panorama, ele permanece de uma certa forma até hoje, só que os números mostraram no Brasil uma evolução bastante interessante, né? Em 2015 ou 2016, nós praticamente tínhamos 10 mil pacientes no Brasil. Esse ano nós devemos terminar o ano com mais de 700 mil pacientes, inúmeras empresas atuando no mercado, seja através da RDC 660, que é a que permite a importação direta, ou na 327, onde você tem praticamente 50 produtos disponíveis aí nas farmácias para que os pacientes possam atuar. E mais importante, nós praticamente não tínhamos médicos prescritores nessa época, alguma coisa em torno de 1.500 médicos que já tinham prescrito, segundo os registros da Anvisa, e hoje nós temos informação que temos mais de 50 mil médicos que prescrevem, ou seja, foram se capacitar, estudar, e isso significa uma evolução muito grande, tornando o Brasil até um país hoje em destaque no mercado global, dada essas exigências e restrições que tornaram o mercado de cannabis muito mais consistente e muito mais robusto.
É bem interessante o que você menciona, Jaime, desculpa um segundo, Leandro, sobre... eu acho bem complementário, porque a estratégia na Colômbia é mais na produção agrícola e na produção dos extratos com certos níveis de GMP. E o Brasil está mais enfocado nos testes com os pacientes, ver os efeitos e as aprovações dos produtos finais. Coisa que na Colômbia a regulamentação terminou sendo mais complexa e mais o paciente um a um pelo médico e não produto estandarizado como vejo que no Brasil foi a evolução. É bem interessante o que você está comentando. Perfeito. É exatamente nessa linha. O Brasil se preparou para ser o país do consumo. E a Colômbia, no meu ver, ela se preparou para ser o país que vai produzir para os países de consumo. É um pouco diferente, como Sim. Você bem colocou. Mas os dois países precisaram mais de 10 anos para avançar Sim. relativamente pouco. Não? É verdade. Leandro, nós não estamos te ouvindo. Está em mute, Leandro. Até uma colocação que você fez, Jaime, em relação a isso, foi até uma colocação no início da conversa que o Jaime fez, que ele comentou o seguinte, eu gostaria de explorar isso com vocês, que é o mindset da indústria farmacêutica é diferente do mindset de mercado. Pegando os exemplos de Brasil, o padrão de consumo aqui no Brasil que vocês já comentaram, o padrão de consumo e de produção farmacêutica na Colômbia e Canadá, aonde está essa diferença e como a gente pode perceber e se posicionar melhor dentro desses mercados onde a gente tem um mindset que dá um direcionamento para a indústria e o outro mindset que dá um direcionamento ou mostra todo o comportamento de um mercado. Você pode começar, Jaime, comentando sobre isso? Posso, perfeitamente. Eu tenho certeza que o Patrício tem muito a agregar nessa história. Acontece que, eu vou dar um pouquinho de histórico para vocês do Canadá. Em 2001, o Canadá liberou o uso de cannabis medicinal, ou seja, nós estamos falando em mais ou menos 25 anos atrás, o Canadá já estabeleceu uma regulamentação que permitia o uso de cannabis, inclusive dentro do sistema de saúde canadense. Acho que isso é importante notar, porque aí os médicos também começaram a se preparar. O Canadá tem um sistema de saúde diferente do Brasil, ele é um sistema muito amplo, ele tem ampla cobertura para toda a população, e a figura principal do sistema médico ou de saúde canadense, ela está baseada no médico de família. Ele é a figura mais protagonista, porque todas as demandas vêm para eles, médicos de família, que, por sua vez, fazem a triagem, fazem os tratamentos, e quando é necessário maiores especializações, eles encaminham. E eles têm o suporte nesse tratamento das enfermeiras, que também fazem parte desse sistema. Estou falando isso porque nós percebemos no Canadá uma evolução na época muito importante, e a população que tinha necessidades, ela já vinha sendo atendida por esse grande sistema de saúde com educação médica e tudo mais. O que acabou acontecendo? Em 2018, o primeiro-ministro canadense, ele liberou o uso adulto, para cannabis. Então, nós tínhamos, de um lado, toda uma regulamentação, pesquisas, universidades envolvidas no desenvolvimento de cannabis medicinal, e por pressão social, provavelmente atendendo às necessidades que o governo entendeu na época, eles acabaram liberando o uso adulto. Isso, para nós, foi muito marcante, porque qual foi o impacto que nós sentimos aqui no Brasil na operação da própria Canopy? A Canopy, na época, tendo ações no mercado, no stock market, na Bolsa de Valores de Nova York, ela recebeu um investimento de 5,4 bilhões de dólares canadenses, tá? De uma empresa que trabalhava essencialmente na distribuição de bebidas, que era uma empresa chamada Constellation Brands, e ela tinha inúmeras marcas que ela distribuía nos Estados Unidos, entre elas cerveja Corona, toda a área de vinhos, de gins, enfim, diversas marcas extremamente conhecidas no mercado americano.
E aí que entra a questão do mindset, porque o mindset da indústria farmacêutica, ele é, primeiro, um mindset de médio e longo prazo. Ele considera a necessidade de estudos clínicos para dar suporte aos seus produtos, né? Ele tem, normalmente, como pressuposto a possibilidade de estabelecer patentes, o que para a indústria farmacêutica é uma fonte importantíssima de lucros, né? E os produtos que eles normalmente desenvolvem funcionam com altas margens de lucro. Já a indústria de consumo, como no caso da indústria de bebidas, em particular, inclusive a de cervejas, é muito ao contrário, é um mercado muito mais rápido, com baixas margens, com desenvolvimento de produtos, com um marketing super intensivo, coisa que, por exemplo, na cannabis não é possível. O Brasil não permite, a nossa legislação não permite nenhum tipo de propaganda e muito menos indicação de qual a doença que o produto pode ser tratado. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a operação ela foi mudando lá fora, né? E aqueles experts que a empresa, que a Canopy tinha no Canadá, dedicados à área farmacêutica, à área medicinal, foram sendo substituídos por executivos da área de consumo, da área de bebidas e outras, buscaram a parte também de bebidas esportivas e tudo mais. A consequência disso foi que, no final, um pouco antes da aprovação da RDC 327 no Brasil, a operação brasileira foi praticamente desativada e, como consequência, os outros países latino-americanos foram, pouco a pouco, deixando de ter atividade medicinal, porque houve também uma frustração muito grande na expectativa, como já foi dito, de que a regulamentação agilizasse e permitisse, viabilizasse os negócios, o que acabou não acontecendo. Então, em linhas gerais, essa é a minha visão de como o mindset da indústria de consumo se opõe da indústria farmacêutica. E detalhe importante, praticamente as empresas que se dedicaram a produtos de consumo de cannabis, elas entraram no mercado que hoje é comoditizado, é um produto de baixíssimas margens, com pouco valor agregado, enquanto que as empresas que se dedicaram efetivamente ao desenvolvimento do produto da linha medicinal são empresas que estão fazendo negócios muito importantes. A maior referência que a gente tem é uma empresa inglesa chamada GW, né, que foi a empresa que registrou os 2 primeiros medicamentos de cannabis no mundo, inclusive aqui no Brasil, que foi o produto chamado Mevatil, um produto para esclerose múltipla. E essa empresa, há 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, foi vendida por uma empresa farmacêutica americana por 7 bilhões de dólares. Assim como outras empresas, a própria Pfizer nos Estados Unidos já fez aquisições bilionárias de empresas que estão desenvolvendo produtos à base de cannabis. Ou seja, o mercado medicinal realmente é um outro negócio. Sim, eu acho que isso, seu análise mostra claramente o que aconteceu na Colômbia, porque ao começo os principais jogadores no mercado estavam verticalmente integrados. Iam desde a produção da flor, a extração, fazer produtos finais e distribuir mundialmente. E não tinha experiência pelos 2 últimos passos. Então, era muito difícil com a legislação e com o core business de cada uma dessas empresas poder integrar a tu produto final. E hoje em dia, o que ficou na Colômbia são os primeiros passos, o cultivo e a extração, que você fala que é um commodity, e finalmente é a parte menos interessante de todo o negócio, porque é mais facilmente replicável. Você não pode proteger seus processos, pode patentar e fazer isso, mas não é uma invenção incrível, mas a última parte, fazendo produtos finais para atender esclerose múltiple e outras doenças, claramente você aí sim tem um valor que pode manter ao longo do tempo. Isso eu acho. E o segundo foi o que aconteceu aqui também na Colômbia, similar ao que aconteceu no Canadá. Colômbia sempre foi um mercado com uma legislação bem mais restritiva
e menos, não ajudou tanto ao desenvolvimento completo do mercado de cannabis local e pela exportação. O mercado de cannabis local nunca despegou do jeito que está despegando no Brasil, por ser um pouquinho mais complexo, mais burocrático. Provavelmente no Brasil tem umas leis claras, tem sua burocracia, mas uma vez que você cumpre com isso, pode escalar, pode acrescentar o negócio. Aqui na Colômbia não é possível com as leis que você tem agora. Então, as diferentes empresas ficaram como processadores, ¿sí? Produtores e processadores de extração. Eu acho que extração de muito boas qualidades que você pode conseguir aqui, mas não é único. Você pode fazer isso em outros lados. E na Colômbia tem uma grande vantagem, além das qualidades, você pode conseguir em muitos lugares do mundo, mas os custos. Mas ao ser o custo algo decisivo, finalmente na Colômbia os preços também foram reduzidos, e isso que faz a Colômbia interessante pela exportação, mas não é tão interessante pelos acionistas dessas empresas, porque o resultado não é o mesmo que você se projetava originalmente. Eu imagino para as empresas que ainda são players e como falei antes, finalmente o volume do mercado total no ano 2014 foi um pouquinho maior de 10 milhões de dólares. Nada do outro mundo, nada especial para algo assim. E seguramente, se você fala do volume de mercado no Brasil, nesse momento, além de que não é produzido os ingredientes, o mercado é bem maior do que a Colômbia está conseguindo aqui. E outro ponto que eu queria contar, finalmente a Colômbia esteve muito pegada à evolução do que acontecia no Canadá. Nos anos 2015 a 2018, você teve um boom. Todo mundo queria investir, todo mundo queria desenvolver novos projetos aqui na Colômbia, em outros países, e o dinheiro chegava muito fácil para esses projetos, para fazer plantas de extração, para conseguir novas licenças. Como falei, tive na Colômbia, eu segui isso até que tinha mais de 1.000 licenças, provavelmente foram muitas mais, e provavelmente umas 100 empresas, que com uma certa seriedade, ¿sí? Que queriam fazer realmente algo, e foram 5 a 10 que realmente desenvolveram algo até um produto final. O que aconteceu quando teve, falemos, um crash na indústria, nessas empresas, que foi liderado esse crash pelas empresas canadenses, começando pela Canopy Growth, como você contou, que o modelo de negócio e o enfoque cambiou de uma empresa de cannabis a uma empresa de produto massivo, recreativo, e não um produto medicinal. Assim, nesse momento, quando as cifras não deram certas e o Bruce Linton teve que sair da empresa, eu acho que esse foi o momento que toda a indústria começou a ter dificuldades. Primeiro na Canadá e após também na Colômbia, e as dificuldades foram que já o interesse de investimento não era tão grande. Mas isso frenou todo, e eu acho que aí se perderam vários anos na indústria, ou também o que aconteceu, que as valorizações de toda a indústria trocou enormemente, não? Se você olha, você falou que a Canopy Growth teve um investimento de 5 bilhões de dólares em dinheiro. A Canopy Growth, hoje em dia, não vale um 20% disso, provavelmente menos, e o mesmo, a menor escala, aconteceu
aqui na Colômbia com as principais empresas, se você olha a mesma Farmacielo, que segue operativa, mas as exportações são mínimas dentro das projeções. A Clever Leaves saiu da bolsa, não está mais na bolsa. A Chiron também já não tem valor na bolsa. A Vicana aconteceu o mesmo, a Blueberries, ainda mais são as empresas que ainda estão na bolsa. Tem um valor de 10 milhões de dólares, 8 milhões de dólares, ou menos, e nenhuma dessas empresas, parecida a Canopy Growth, teve um investimento tão pequeno. Geralmente foi, você pode dizer, quase 10-1 do que foi invertido nesse momento, ao que é o valor agora, e em outro momento, claro, as valorizações eram maravilhosas, então, para os inversionistas que estiveram ou que tiveram um bom timing, como sempre com inversões, foi um negócio maravilhoso. Para os inversionistas que chegaram tarde, eu acho algo similar com o que está acontecendo com inteligência artificial hoje. ¿Sí? Se você esteve desde o começo, você pegou a subida, hoje pode ser ou será um bom negócio. Eu não sei se em alguns anos ainda, porque em algum momento uma bolha. tem uma correção, não? E isso mesmo aconteceu aqui na indústria do cannabis. Você teve uma correção muito forte antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia, digamos, passou, eu falaria, chegou um momento que passou a moda. ¿Sí? Todo mundo estava ao boom, e quando baixamos a realidade. E hoje em dia temos um negócio de cannabis que está basado em um negócio agrícola, um negócio de extração, que tem que ser de nível GMP, também a parte agrícola como GMP, e depois o negócio dos produtos finais, que eu gostei muito como você já me contou, sim, a diferença de enfoque das diferentes indústrias, não? Uma indústria farmacêutica, ou uma indústria de cannabis, ou uma indústria recreativa, uma indústria de cervejas, de outros produtos, o enfoque é bem diferente, não? Uma indústria farmacêutica é de longo prazo, e precisa ingredientes de alta qualidade, das mesmas qualidades, tudo através do volume suficiente. Sim. Então, isso que aconteceu, eu acho, nos últimos 10 anos na indústria do cannabis a grandes rasgos. Patrício, dentro dessa sua ideia, eu queria perguntar aqui para você, o que aconteceu que essas empresas perderam esse valor de mercado, né? Acabou resultando aí que muitas empresas acabaram perdendo aí o seu modelo de negócio. O aspecto regulatório nesse ponto, tanto para a gente aprender com os erros passados e entender o mercado hoje, o aspecto regulatório ele foi fundamental, ele foi a peça-chave ali que acabou travando os negócios de algumas empresas, e muitas delas não resistiram. Eu queria entender de vocês, nessa perda de valor de mercado das empresas de cannabis, o quanto que o aspecto regulatório, que ele pode sim também fomentar e apoiar o desenvolvimento do mercado, e também quando ele está mal estruturado, isso acaba prejudicando o mercado, que resulta na ponta, que é o paciente. Mas eu gostaria que vocês traçassem qual foi o peso do aspecto regulatório nessa perda de valor de mercado das empresas. Eu posso falar sobre o tema da Colômbia. E na Colômbia, como eu contei, no ano 2015, 2016, foram feitas as leis centrais para o negócio. Mas essas leis centrais somente permitiam desenvolver um negócio, mas faltavam os detalhes, a implementação de todas as leis. E que até certo ponto ainda não estão finalizadas em sua totalidade, porque você vê diferentes aspectos. Então, o primeiro ponto que eu acho que teve que ver, que, foram leis, no caso da Colômbia,
com muito medo de fazer algo errado. O que falo? Colômbia tem uma imagem de um país com drogas ilícitas. Sim? Então, o governo colombiano, 10 anos atrás, diria: não queremos posicionar-nos como um país que vende drogas. ¿No? Nesse caso, é um medicamento. ¿Sí? Que alguns países, drogas ou drugs, drugstore e medicine é o mesmo, mas aqui pode ter umas diferenças. Então, era um medo de ser muito cuidadoso. ¿Sí? Então, frenou, e não eram legislações amigáveis com o negócio, por dizer assim. ¿Sí? Segundo ponto, quando você, tem a legislação pronta, mas além de muitos passos detalhados que faltavam para exportar. Então, dizia, não somente podemos exportar CBD. ¿Sí? THC fizeram tão complicado, mas você precisa, para qualquer medicamento, uma pequena parte também de THC. Você tem que combinar, e depois apareceram muitos outros canabinoides que eram, que esse serve, que outro melhor, e que tudo é feito com CBG, CBN, etc. Então, tinha muitos que... Então, as leis não estivessem preparadas para isso. ¿Sí? Era uma lei muito simples, como dizer, sí, você tem uma água mineral que quer exportar e que é maravilhosa do país, mas você dessa água tem que tirar os minerais, tem que tirar isso, e ao final tem uma água que não tem nenhuma, não é nada especial. Ninguém vai comprar. ¿Sí? Você compite com qualquer outro lado e você não tem que exportar. Então, o primeiro ponto, desde o meu ponto de vista, foi o tema de assegurar umas leis 100% seguras, que nada errado acontece. Mas nunca olharam de que seja uma lei que promova o negócio. O segundo ponto foi do reto, era o mercado ilegal. Então, eu acho que isso foi correto, e nós promovimos isso, que você não pudesse produzir cannabis para fumar. Era tudo para extração, para evitar isso, evitar como um mercado entre meio, dizendo, de nosso ponto de vista, nesse momento, qualquer coisa que você fume, vai fazer algum um prejuízo na sua saúde, além de outros benefícios, provavelmente, mas tem os... Então, esse era outro ponto. Depois, quando chegou o momento de ter que desenvolver as plantas GMP, a indústria aqui esqueceu que, por exemplo, se você quer exportar ao Brasil, você tem que cumprir com certas normas, que não são idênticas ao que se você exporta para a Alemanha. Ou, por exemplo, o shelf life, o tempo que seu produto fica bom. Brasil pede um tipo de teste, Alemanha pede um tipo de outro teste, então não é o mesmo. Então, de uma indústria que foi desenvolvida para uma indústria global, que você tem, como dizendo, eu tenho um produto e posso exportar a todo mundo, finalmente, aunque o produto é idêntico, não era possível pela indústria de fazer isso. E tudo isso não foi reflectado dentro das leis, dos regulamentos e tudo isso. Então, a seu ponto principal, Leandro, claramente o Estado fazendo, o legislativo fazendo as leis, acho que perdeu a oportunidade, no caso da Colômbia, de posicionar a Colômbia como o país provedor de cannabis medicinal pelo mundo. Sim? Colômbia é um dos provedores, mas tivemos 10 anos de tempo para posicionar a Colômbia, para tomar certas vantagens, mas seguramente interesses de todo tipo frearam e bloquearam uma agenda ativa e ágil.
Legal, eu queria ouvir o Jaime também dentro desse aspecto, trazendo a perspectiva do Canadá, e depois eu já queria emendar, Jaime, com vocês aqui, o que isso serve de lição para o Brasil, nesse momento regulatório que a gente também está passando aqui, desde a regulamentação e a revisão da RDC 327, a regulamentação do cultivo de cannabis, a revisão também da 660, que é uma grande expectativa para o setor. Então, dentro desse aspecto, né, de grandes oportunidades que são geradas por essas oportunidades de mercado, que acaba fomentando o crescimento e entrada de vários players, né? E o que tudo isso que aconteceu serve de lição para o Brasil? Mas primeiro traz para a gente aí, Jaime, o quanto que o impacto regulatório acabou afetando no Canadá. Então, isso de fato foi importante, é muito importante também, o Patrício lembrou que o modelo da Colômbia, diferente do Brasil, é um modelo de exportação, e eles, como bem dito, eles enfrentaram dificuldades não só dentro da Colômbia, como o Patrício colocou, quando você vai exportar para a Alemanha, o regulatório da Alemanha é de uma forma, o regulatório do Brasil é de outra, e de novo, né, como talvez poucas pessoas saibam, mas todos esses países, os nossos países, mais de 145 países, são signatários de um acordo da ONU junto à Junta Internacional de Entorpecentes. Então, os países que são signatários têm que estar de acordo e têm que cumprir as normas. E essa normativa, normalmente liderada pelos Estados Unidos, ela não evoluiu inclusive até hoje. Você sabe que nos Estados Unidos, apesar de vários estados, a maioria dos estados admite o uso medicinal, admite o uso recreativo, mas do ponto de vista federal, os Estados Unidos ainda não regularizaram o uso de cannabis. Tanto é que as instituições financeiras têm restrições à abertura de contas de empresas de cannabis, a transação financeira nos Estados Unidos é muito complicada, né, não está regulamentada, e, obviamente, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que não existem mais estudos, né? Existem inúmeros estudos, mas se você tem um país como os Estados Unidos, que é uma economia tão grande, federalmente o produto não é admitido, todos os fundings de pesquisas federais, inclusive para universidades federais, são praticamente impossíveis de conseguir, porque se o produto federalmente ele não está aceito, você não tem fundo para fazer pesquisa. Então, você imagina a complexidade do que nós estamos falando? É um negócio muito grande, e, de novo, voltamos para a pergunta principal, que é como o regulatório promove ou atrapalha o desenvolvimento do negócio. No caso do Brasil, especificamente, desde 2015, a gente tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que ele não avança, que é o PL 399, nós temos outros PLs, inclusive um bastante importante da senadora Mara Gabrilli, tá? E o que está acontecendo no Brasil é que toda a responsabilidade regulatória está na mão da Anvisa, mas nós temos que lembrar o seguinte, sem projeto-lei, e aí a Colômbia se diferencia, porque a Colômbia criou vamos dizer, leis que dão suporte e respaldo para o negócio de cannabis. No Brasil, nós não temos isso. Nós temos uma regulamentação da agência de saúde, que no caso da Anvisa, mas nós não temos respaldo legal através de leis do Congresso que permitam o desenvolvimento da indústria de cannabis. E aí a gente não para só no medicinal, porque o cannabis não se... né, o cannabis ou cânhamo, que é uma variação também do cannabis, ele não se resume só ao uso medicinal, ele tem o uso industrial, que em vários países do mundo está se extraindo e fazendo produtos a partir desse uso. Nós temos o uso cosmético, que é uma outra indústria gigante que poderia se beneficiar. Temos o uso veterinário, que também é um uso extremamente importante. Outros países estão avançando fortemente nessa área, com ganhos, né, para quem precisa, no caso, vamos dizer, para os animais que podem utilizar com sucesso. E nós estamos ficando para trás, porque o nosso legislativo está inerte. Ele não se posiciona, não cria as leis e não dá respaldo que a agência regulatória precisa, porque ela envolve, né, como foi o caso da missão que nós tivemos na Colômbia,
ela envolve o Ministério da Justiça, que não se manifesta, ela envolve o Ministério da Agricultura e da Pecuária, o MAPA, que precisa também acompanhar o desenvolvimento no que diz respeito não só ao plantio, mas outros usos que não sejam uso de saúde. Então, Leandro, o que eu quero dizer é o seguinte: nós poderíamos estar avançando muito rapidamente numa economia que iria beneficiar pessoas, que iria gerar empregos, que ia gerar arrecadação de impostos, trazer para o país o desenvolvimento de uma tecnologia e de uma genética própria para o nosso país, e tudo isso está limitado pelas questões regulatórias. E, consequentemente, os investidores não vão se animar ou se aventurar em investir em algo que você não tenha respaldo, não é isso, Patrício? Não tenha por trás desse, vamos dizer, desse mercado que se abre, mas se você não tiver um suporte legal que garanta que teu negócio vai ter futuro, ninguém vai querer investir nisso. Essa fase já passou, como o Fabrício disse, colocou muito bem. Os anos de 15 a 18, o dinheiro vinha de tudo quanto era lado. A Canopy foi um bom exemplo disso. Não, claramente. Dentro desse aspecto, não só fazer uma colocação aqui rapidinho, Patrício, seria momento da gente pensar, então, em uma agência reguladora especial de cannabis para acelerar e dar essa segurança para o mercado, para novos investidores, para novos entrantes desse mercado, ter essa segurança? Eu não sei se seria uma agência, mas a pergunta é se está dentro da agenda de desenvolvimento e desenvolvimento de um governo. Se não está dentro, você vai em contra, porque o cannabis sempre é mais complicado. Ou você fez, tomemos um exemplo mais simples, o cânhamo não medicinal. Você pode fazer pelas construções, pela indústria dos automóveis, para muitas coisas, para alimentos, tem tecidos. Sim, tecidos, é uma loucura, você pode fazer de tudo. Mas é mais simples plantar outra coisa, fazer plásticos, e não complicar a vida, porque tudo que tem cannabis ou cânhamo, você precisa de regulamentações mais complexas e tem maior custo pelos riscos que algo ilegal pode sair daí. Então, se você não tem um apoio não falo do governo, mas um apoio de uma no exemplo da Colômbia, a ProExport, sim? Que leva produtos colombianos a todo mundo. A ProExport sim começou a apoiar a indústria do cannabis, mas muito lento e não realmente com entusiasmo. Então, eu acho, meu ponto é, se um país não quer isso realmente de fundo, vai ser difícil, vai ser uma indústria nicho, que vai já que e você tem todos acreditamos 10 anos atrás. Já acabou oscilando um pouquinho, Patrício. Vai ser não, vou pedir para você repetir, Patrício, porque eu acho que acabou oscilando um pouquinho aqui, né? A internet, se puder repetir, Patrício, que não ficou normal. Claro. Isso, sim. Repete para a gente que oscilou um pouquinho a internet e acabou não ficando claro. Você me escuta bem, Jaime? Ok. Eu escutei vocês, eu acho que todo o tempo, mas provavelmente porque eu falei. Eu falei claramente para que a indústria do cannabis tenha êxito, tem que ter o apoio dos governos. Tem que ter o legislativo, tem que dar uma base, e a indústria do cannabis sempre é um negócio bem mais complicado que qualquer outro negócio tradicional. E como estava falando, o cannabis e o cânhamo são indústrias que têm tem maiores regulamentações e pelos riscos que tem que algo ilegal salga daí.
porque que define como cáñamo, que define como cannabis, sempre tem unos límites e depende do legislativo como está definido isso. Então, como o cáñamo tem inumeráveis oportunidades. O cáñamo, você claramente pode fazer tecidos, pode fazer partes pela indústria automotriz, pode fazer materiais pela construção, e tudo tem um impacto ecológico maravilhoso. Mas é uma indústria bem mais complicada que fazer os tecidos tradicionais, os plásticos, etc., porque não tem restrições. Eu estou contando tudo isso porque, voltando à sua pergunta, essa indústria claramente necessita um commitment dos governos para desenvolver-se, porque sozinha não vai funcionar. Não tem a força para se desenvolver. Então, se um governo não quer apoiar isso, vai existir, vai ser uma indústria de nicho. Vai ser uma indústria que vai funcionar como um nicho, mas não vai ser um grande boom. Pelo menos o que eu vi aqui na Colômbia, em alguns outros países, e em geral eu não vi que o governo colombiano e outros governos realmente apoiem através dos entes, por exemplo, como aqui na Colômbia você tem a ProExport, que ajuda a diferentes indústrias, empresas a levar seus produtos ao mundo, e aqui o apoio é bastante limitado pela indústria do cannabis. Existe, mas não é não é um foco principal. Perfeito. Perfeito, acho melhor a gente deixar já, a gente seguir por aqui e esperar um pouquinho estabilizar o Patrício. Não, tá perfeito. Eu só ia respondendo a sua pergunta e complementando. O Patrício, na minha opinião, está correto, porque é exato, existe um desgaste ou um risco político dos governos que adotarem pela confusão que se faz entre a droga, tá, e os outros usos da cannabis. Então, se você não tiver definitivamente um apoio governamental, e aí não deveria, inclusive, ser só do Brasil, porque a gente sabe que há mais de 5 anos a OMS já colocou o CBD, o canabidiol, como um produto importante, que não é um produto considerado danoso para a saúde, muito pelo contrário, inclusive foi liberado até para uso por atletas. Então, a gente sabe que existem, de fato, aí benefícios para se colocar. E voltando à sua pergunta e à sua provocação, no Brasil, eu sinto exatamente isso, Leandro, uma falta de orquestração entre as diferentes entidades ou ministérios que teriam que, juntamente, poder coordenar o desenvolvimento não só do cannabis medicinal, mas de toda a cadeia, envolvendo o industrial, envolvendo o cosmético e o veterinário. Tá? Alguns países, como o caso do Uruguai, criaram entidades que são supraministeriais, que elas ajudam nessa coordenação. O grande problema que eu via, por exemplo, no Uruguai, é que se torna ainda mais uma burocracia a ser vencida, entendeu? A gente, infelizmente, tem uma tradição, muitas vezes, de criar órgãos governamentais que deveriam agilizar e facilitar o desenvolvimento, né, de uma determinada cadeia ou de um segmento da sociedade, e isso acaba não acontecendo. E eu volto à questão, o nosso legislativo tem que agir, né, porque se a gente não tiver respaldo legal para aquilo que a gente está fazendo, vai ser muito difícil essa indústria se desenvolver. Como o Patrício colocou, ela vai ficar muito no nicho, ela não consegue escalar, ela fica muito limitada, porque não tem o arcabouço legal justamente para poder se desenvolver com o potencial que ela tem. E falando, pessoal, sobre essa segurança de mercado, aquilo que o regulatório pode trazer de tranquilidade para os investidores e para o desenvolvimento, para essa crescente do mercado da cannabis medicinal, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que teve essa restrição
maior ao THC, que colocou o THC total limitando aí por frasco, né? Salvo engano, são 4 miligramas de THC por frasco, o teto limite aí dentro dessa produção. Já conversei com algumas pessoas que fica, de certa forma, até inviável você conseguir produzir os produtos de cannabis respeitando esses limites que estão sendo discutidos nessa nova diretriz aí após a paralisação da Farm Bill nos Estados Unidos. Tudo bem que tem um longo período pela frente, somente em dezembro de 2026 que essa medida começa a entrar em vigor, mas eu imagino que é um tempo muito curto para que as empresas possam se estruturar, se ajustarem dentro disso, e se de fato vai ser possível você conseguir manter a produção, principalmente da questão do THC, né, você tendo esse limite de 4 miligramas por frasco, independentemente do tamanho do frasco, como a gente estava conversando hoje pela manhã, Jaime. Eu acho que esse respaldo regulatório e o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é um bom exemplo também para a gente discutir, né? É verdade. A situação dos Estados Unidos, ele pendulou, ele tinha uma situação da qual o FDA não controlava absolutamente nada, até porque não existe uma legislação nos Estados Unidos que estabeleceu o uso medicinal, como nós temos aqui no Brasil, o que é de se estranhar, mas como eu disse, como federalmente o cannabis ainda está na lista dos Schedule I, que são os produtos proscritos, você não vê nenhum interesse, inclusive comercial, talvez grandes empresas como a Coca-Cola, a PepsiCo e outras empresas que poderiam entrar nesse mercado, inclusive na parte de consumo, não entram porque existe essa insegurança jurídica, né, de você entrar. Então, você veja como regulatório é importante para mobilizar importantes players nesse negócio. Com essa mudança, Leandro, que, na minha opinião, ela é absurda, né, porque 4 miligramas de cannabis, independente do tamanho do frasco, eles estão simplesmente banindo o THC e tornando o único produto possível o produto do CBD. E aí, eu acho que isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos e vale para outros países, que é o seguinte: quem mais perde com isso, né, é a ciência, quem mais perde com isso são os estudos clínicos, quem mais perde com isso, em última análise, é o paciente. Porque do momento que você tem um paciente que, por exemplo, ou tinha uma epilepsia, ou uma fibromialgia, ou uma doença mesmo não tão grave, como ansiedade, e vinha se tratando bem, tendo bons resultados com os produtos que ele está usando, uma caneta, uma mudança regulatória afeta a vida de todo mundo, afeta a vida das empresas que têm estudos clínicos em andamento, afeta o planejamento de tudo que está sendo feito, simplesmente porque uma mudança regulatória que não vai de encontro ao principal interesse que deveria ser do paciente, ela altera completamente o ambiente econômico que isso vai se desenvolver. E você, Patrício, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Meu ponto de vista, a relação, você perguntou sobre o impacto aos investidores dentro da indústria e tudo isso. Eu acho que o investidor tem que entender que é um retorno normal, ou que um produtor de cannabis agrícola é uma empresa agrícola, sim? Você não pode pedir 100 vezes seu retorno. É um produto agrícola. O extractor é um trabalho industrial. Você tem um retorno para uma empresa industrial. Então, cada retorno é bom. Provavelmente, no retorno dentro do produto final, esse vai depender claramente de cada mercado, qué tan complexo, qué tan simples, qué tan competido é o mercado, e você vai ter também um retorno adequado a essa indústria. E o que eu falo 10 anos atrás era uma indústria como AI agora, ¿sí? Como inteligência artificial, ¿sí? Que tudo, e aí um boom, e tudo vale, e tudo
o valor das empresas se acrenteza increíblemente, isso já não existe mais no mercado do cannabis. Pode ter algum nicho, pode ter algum produto que alguém faça algo, mas as empresas que fazem o tradicional não se diferenciam muito. O único que eu vi, e eu não sei se ainda estou atualizado, eu acho que o Jaime está mais atualizado nisso, nos Estados Unidos, funcionava estado a estado. Eram muito bons negócios, pois os negócios eram maravilhosos. Todas as empresas que eu conheci eram exitosas. Funcionava o negócio específico deles dentro do estado, mas não era um negócio global. Você tinha seus clientes pertos e funcionava, mas era muito mais flexível. Você podia, por exemplo, você produz uma flor e você vende a flor, sim? Não tem que fazer extração, não tem que fazer um produto específico, não tem que passar testes, tem que passar uns testes básicos de uma empresa agrícola, né? Sim? Ao começo, nem isso. Mas o tema central aqui é que a indústria do cannabis, hoje em dia, eu acho que é uma indústria como qualquer outra, com algumas complicações jurídicas e legais maiores que alguém que produz bananas. Mas, finalmente, você tem que ter um processo otimizado, eficiente nos custos e de boa qualidade, e adicionalmente, o challenge principal é ter as certificações que você precisa pelos mercados ou que você quer fornecer. Esse é o meu ponto de vista. Perfeitamente. Esse movimento que está acontecendo agora, pessoal, talvez é importante a gente lembrar o Green Rush, né, quando teve aquela abertura para toda a cannabis medicinal dos Estados Unidos, teve esse boom também que muitos investidores entraram, muitas empresas foram abertas tanto para o uso adulto quanto para o uso medicinal, mas depois acabou caindo um pouquinho, meio que o mercado foi se estabilizando, né? Acho que talvez é importante a gente também lembrar esse novo episódio nos Estados Unidos, porque com essa paralisação da Farm Bill, muitas empresas também entraram para esse mercado do medicinal e agora, depois dessa paralisação, na verdade, quando teve essa paralisação da Farm Bill, acabou, acho que talvez abrindo bastante mercado. Agora, com o fim dessa paralisação, voltando essa restrição total ao cânhamo, como eles estão, ao cânhamo não, ao THC, como eles estão prevendo aí para daqui praticamente um ano, final de 2016, talvez o mercado norte-americano possa vir a ter também esse enxugamento, murchar um pouquinho mais em relação a tudo que ele foi e que poderia ser? Eu acredito, Leandro, que esse movimento, no caso do Brasil, os números estão indicando que o consumo é crescente. Nós temos hoje, como eu falei, em torno de 700 mil pacientes usando cannabis e crescendo a 2 dígitos todo ano. Então, isso ainda indica que tem um fôlego dessa indústria continuar se desenvolvendo. Estou falando do medicinal. Os outros mercados, a gente não tem nem números que possam mostrar isso. Eu acho, né, que com a entrada das empresas farmacêuticas no Brasil, isso é um fator relevante, os investimentos vão aumentar, né, e a perspectiva, segundo os números aí projetados, é que até 2030 a gente tenha mais de 3 ou 4 milhões de consumidores de produtos de cannabis, ou seja, esse mercado ainda vai se multiplicar por 4, 5 vezes. Os preços provavelmente vão começar a cair um pouco, o produto vai se tornar mais acessível, e ele precisa, de fato, ser acessível. E se os Estados Unidos deixarem de ser o principal fornecedor hoje de produtos diretamente para os pacientes, de um lado, nós vamos ter a possibilidade de regulamentar o plantio aqui no Brasil, e de outro lado, eu percebo uma orquestração muito próxima entre o Brasil e a Colômbia, buscando a grande vantagem,
o Patrício colocou isso de uma maneira importante, os custos de produção na Colômbia são extremamente competitivos com produto de alta qualidade. Então, eu não tenho dúvida que a Colômbia vai se tornar mais ainda, um importante parceiro comercial no fornecimento de produtos para o Brasil. Eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa trabalhar também, tá? Para o benefício dos pacientes e de toda a economia gerada aqui no Brasil. E o que poderia ser feito, Jaime, para que a Colômbia possa assumir esse protagonismo, né? Porque você lembrou aqui, mencionou, que o custo de produção da Colômbia é muito competitivo. Acho que talvez diferente do Canadá, que o custo é mais alto de produção, mas o Canadá está na frente da Colômbia em termos de fornecimento para o mercado brasileiro. O que poderia ser feito para a gente mudar essa estrutura e a Colômbia ser um pouco mais protagonista? Acho que hoje talvez a Colômbia é o terceiro maior fornecedor de cannabis medicinal para o Brasil. Então, atrás de Canadá e Estados Unidos também. Perfeito. A Colômbia tinha uma restrição por parte da Anvisa na época, porque a Anvima, que é a equivalente à Anvisa da Colômbia, não tinha o mesmo grau de exigência para a liberação de produtos. O que eu estou percebendo é que, com a proximidade tanto da Anvisa quanto de outros órgãos brasileiros, das autoridades colombianas, a gente está buscando um sistema harmônico, onde Brasil e Colômbia consigam ter regras mais claras, é aquilo que, de novo, foi muito bem colocado pelo Patrício, os países têm que se adequar no nível governamental, porque os negócios vão fluir, né? Mas se você não tiver a regulamentação bem coerente entre os dois países, fica difícil você estimular o crescimento dos negócios. E eu acredito fortemente, depois de ter, há um mês atrás, estado na Colômbia com essa missão brasileira, eu acredito que as autoridades colombianas estão próximas agora dos nossos reguladores aqui, das entidades brasileiras, para melhorar e facilitar que isso aconteça. Se a restrição dos Estados Unidos, de fato, se confirmar, eu não tenho dúvida que o comércio e o crescimento do consumo de produtos vindos da Colômbia será muito grande. Jaime, vocês tocaram num ponto importante, mas antes de avançar aqui para outro tema, queria dar espaço aqui para o Patrício, para ele comentar em relação a esse protagonismo. O que pode ser feito para que a Colômbia possa assumir esse protagonismo diante de tanta vantagem competitiva que ela tem da parte da genética e também da parte do custo de produção? Eu acho que se a Colômbia consegue uma maior integração vertical das empresas, desde o controle da genética, o cultivo, o processamento, e ter um produto finalizado, um produto terminado para vender, se consigue isso, eu acho isso é um tema importante. Eu acho que em tudo o que a agrotech, as genéticas, a Colômbia está bem preparada, mas a Colômbia não está bem preparada nos últimos passos de uma integração vertical. E o que eu vejo, e o Jaime me corrige se isso é errado, mas eu vejo que se você é um exportador a uma empresa no Brasil, você faz todos os testes, todas as certificações para esse cliente seu. Então, você não pode facilmente vender a outros. Eu entendo, não? Por todo o processo da Anvisa. Então, não é algo que, como empresa, você pode ter um produto ideal, mas você está casado com um cliente, ou com vários, se você desenvolveu esses vários. Então, eu acho que isso sim, a Colômbia deveria tentar de desenvolver essa parte e flexibilizar. Se fala muito, a Colômbia tem um tema que ninguém fala muito, que é o impacto ambiental de produção de cannabis, sim? Que não, eu fiz um estudo quando foi 8 anos atrás, sim? The Global Footprint Network. Você pode encontrar esse estudo seguramente em algum lado. E o impacto é, se eu lembro bem, de 400-1. Impacto ambiental de produzir na Colômbia, com certas
energias que você utiliza, tudo isso, comparado com, en ese momento era un estado, acho que era Colorado, para producir cannabis indoor, ¿sí? Então, tinha vários fatores. Se você comparava o mesmo tema com Califórnia, era 1 a 80. Ou seja, 80 vezes mais você afeta o meio ambiente com tudo que você utiliza que na Colômbia ou, em caso concreto, como era a produção nossa. Então, é um ponto que todo mundo esquece um pouco e não é importante. E esse efeito é justamente também o mesmo impacto ambiental e um impacto econômico, né? Porque você pode produzir bem mais competitivo ao ter que usar menos energia, menos outros recursos naturais, água, etc. Então, tudo isso é um tema importante. E eu acho que essa oportunidade estratégica não foi utilizada pela Colômbia até o momento, não? Porque ninguém fala disso. Provavelmente não é tão importante como eu acho, mas eu acho que esse poderia ser um fator importante porque todo mundo fala do produto final e o preço. Isso é o único que tem um impacto nesse momento. Então, pessoalmente, eu acho que esse poderia ser um diferencial importante pela Colômbia a futuro. De acordo. E, pessoal, seguindo desse aspecto de regulação, hoje a gente tem vários países que já estão avançando com o seu processo de cannabis medicinal, mas uma grande dificuldade que a gente vê, principalmente que você citou, Jaime, dizendo que existem algumas diferenças das agências de regulação na Colômbia em relação ao que é regulado aqui no Brasil, e assim como várias partes do mundo, cada país tem uma regulamentação específica para cannabis medicinal. Isso, de certa forma, prejudica essa conexão, essas relações comerciais entre países, quando você consegue desenvolver o produto, entende a demanda crescente do paciente, os médicos estão cada vez mais adeptos à prescrição da terapia endocannabinoide, só que quando você precisa fazer uma transação comercial entre países, você não consegue desenvolver um processo mais acelerado, porque acaba se esbarrando aquilo que é aceito no Paraguai, talvez não é aceito no país vizinho, a forma como o Uruguai opera, talvez não se encaixa tão perfeitamente aqui no mercado brasileiro. A Nova Zelândia, para trazer produto para o Brasil, acaba, às vezes, tendo que fazer uma relação direta com o Uruguai, para depois esse produto vir para cá, porque a relação com o Uruguai é um pouco mais facilitada em relação a frete, a custo, a envio desse produto, ou seja, existe uma regulamentação muito peculiar em cada país, pelo que eu observo, e a gente já comentou sobre isso. E qual que seria o modelo ideal? Como daria para a gente melhorar essa relação comercial entre os países, para que a gente tenha um comércio exterior mais conectado quando se fala em cannabis? Ponto de partida para que isso mudasse, Leandro, seria os Estados Unidos, do ponto de vista federal, tirar o cannabis da categoria que ele está colocado hoje, que é Schedule 1. Schedule 1, ele está no mesmo nível da morfina, do ópio, de produtos que não servem, em tese, não servem para... tem que ser controlados e não tem, vamos dizer, possibilidade de desenvolvimento de outros produtos, a não ser aquilo que, no caso, por exemplo, da morfina, ele tem, que é um medicamento altamente potente para tirar dor. Então, a cannabis, enquanto os Estados Unidos não fizer essa mudança que vai impactar a Junta Internacional de Entorpecentes, né, isso dificilmente vai acontecer, essa harmonização que a gente precisa. E seria, de fato, muito importante, uma vez que esses países que estão utilizando ele do ponto de vista medicinal, e aí o Brasil tem um lugar de destaque, que a gente conseguisse mobilizar e motivar esses países a fazer isso. A Alemanha está fazendo um caminho interessante na sua regulamentação, ela tem uma abertura muito grande, existem situações, no caso da Alemanha, que ela, inclusive, ela paga o tratamento do paciente
dentro do sistema de saúde. Isso tem um impacto enorme, isso também acontece no Canadá, tá? E outros países não querem nem ouvir falar isso, porque vai ser mais vamos dizer, mais um dreno de recursos que eles vão tirar do sistema de saúde, quando, na verdade, quem acaba se beneficiando principalmente é o paciente. Tá? Então, você percebe quantos interesses políticos eles são aí conflitantes para que a gente consiga uma harmonização, principalmente entre os promover e desenvolver esse mercado? Perfeitamente. Meus senhores, tá muito bom o bate-papo com você, mas a gente precisa terminar. Eu acho que a gente pode voltar a se encontrar várias e várias vezes daqui para frente, porque foi um aprendizado, tanto para mim quanto para quem está assistindo aí. Então, já peço para você se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui, que depois a gente pode, através das perguntas, buscar novos esclarecimentos em relação a esse assunto, e dê um joinha, curte esse vídeo, que é muito importante para a gente conseguir fazer com que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. Meus senhores, foi um prazer falar com vocês. Quero deixar um espaço aqui rapidamente para as considerações finais de cada um dos senhores aqui, dizer que foi um privilégio, uma honra conversar com esses dois homens aí que desbravaram esse mercado da cannabis e com certeza contribuíram muito para a gente entender e compreender e viver o mercado da cannabis que a gente vive hoje. Patrício, por favor. Não, claramente que eu sigo achando que o mercado de cannabis é um mercado incrível, é muito emocionante, foi uma época muito emocionante da minha vida. Lamento que que o desarrollo tome tempo, y lamento también que los diferentes países no tengan más normas y reglamentaciones similares para facilitar eso en beneficio do paciente final, ¿no? En beneficio do paciente, eu acho é o que todo mundo esquece ao final do dia. Mas pessoalmente, eu finalizaria e eu recomendaria a um investidor em ver isso como um mercado mais, mas não um mercado mágico. Nesse momento, se você conhece o mercado e tem um produto especial, você vai ter muito sucesso. Se você é alguém, uma empresa que faz algo genérico que todo mundo faz, provavelmente vai ter uma época mais difícil. E meu desejo é que os pacientes que precisam produtos possam aceder a esse com facilidade. Excelente. Obrigado, Patrício. Obrigado, Leandro. Obrigado ao Sechat pela oportunidade da gente estar aqui. Eu sempre aprendo com os meus amigos. A nossa conversa com o Patrício, com você, ela é sempre muito boa. Eu concordo, Patrício. Eu acho que ainda é um mercado sexy. Outro dia me falaram dessa palavra que eu até achei engraçado. Mas é um mercado sexy. E, para mim, particularmente, é um mercado que ele tem um propósito em si mesmo, porque não há dúvida, à medida que você conhece e entra em contato com as associações de pacientes, com quem está utilizando o produto, seja às vezes um parente, um filho, alguém muito próximo, ou dentro de um universo maior, você vê que os resultados são realmente impressionantes. Tá? Quando eu falo de autismo, quando eu falo de epilepsia refratária, fibromialgia, insônia, são inúmeras indicações que a gente, de fato, vê os ganhos que esses pacientes têm. E, novamente, Patrício, a gente tem que trabalhar para que o acesso seja facilitado, que essas pessoas não fiquem sem tratamento, principalmente quando elas não tenham outra opção de tratamento a não ser essa. Então, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo, e como eu sempre digo, até o próximo Sechat News, foi um prazer, até mais, tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Bye.